O tema da conversa de hoje, obviamente, eleições 2024. Você, ouvinte da Rádio Clube, leitor do rbj.com.br, já há vários dias tem acompanhado diariamente muitas informações e destaques que nós trazemos a respeito desse processo eleitoral de 2024. E hoje nós vamos trazer informações falando especificamente sobre a campanha eleitoral para a disputa do cargo de vereador. E vamos conversar com um conterrâneo nosso, um palmense, autor de um livro que trata sobre a eleição para vereador. Nós vamos conversar com o jornalista palmense, professor universitário Ricardo Tesseroli, ele que está lançando o livro Eleição para Vereador, Estratégias e Ferramentas de Campanha. Vamos falar um pouquinho sobre esse trabalho e, quem sabe, aí trazer até umas dicas, né, para os mais de 100 candidatos a vereador que estão disputando as eleições aqui em Palmas neste ano. Ricardo, seja bem-vindo aqui à programação da Rádio Clube. Obrigado pela tua presença. Eu que agradeço o convite, Guilherme. Mando um abraço para todos os meus conterrâneos aí. Espero que a gente possa bater um papo bem legal aí para falar a respeito das eleições agora. Bom, vamos começar então falando aí sobre a temática, né, desse teu livro, Eleição para Vereador, Estratégias e Ferramentas para a Campanha. De onde é que surgiu essa ideia aí de se escrever sobre isso? Guilherme, posso dizer que sempre gostei de política, né? Inclusive, tem muito do que vivi, do que convivi com eleições passadas aí na década de 90, início de 2000 aí em Palmas. E também por uma vontade de desenvolver um trabalho que tivesse uma relevância social, né? O livro, ele é resultado da minha tese de doutorado, que eu fiz no programa de pós-graduação aqui da Universidade Federal do Paraná, para obtenção do título de doutor em comunicação eleitoral. E surgiu justamente da ideia de que eu queria estudar algo que fosse mais palpável, que tivesse uma relevância social e também que eu percebesse uma necessidade. E foi daí que veio a ideia de olhar um pouco para as eleições municipais, para as eleições locais, né? As eleições para vereador em pequenos municípios do Brasil. Quando a gente estuda comunicação eleitoral, comunicação política, a gente vê que as grandes obras, os grandes estudos, os autores que a gente acessa, eles estão muito centrados nas discussões a respeito das questões das eleições estaduais, das eleições presidenciais, principalmente, ou das eleições para as grandes cidades. E pouco ou quase nada se fala das eleições naquilo que eu chamo do Brasil pequeno, né? As eleições municipais para pequenos municípios, né? Brasil afora. Então veio dessa minha vontade de contribuir com um material que viesse suprir um pouco dessa lacuna e também que viesse a estar acessível para as pessoas que estão interessadas em se lançar candidatos, que gostam de política, que têm interesse em entrar, né, na vida política por meio do mandato. Então, foi essa a minha principal motivação. Bom, você fez a tua tese de doutorado, você cursou pela Universidade Federal do Paraná, é isso? Exato. Uhum. É, o trabalho em si, ele se concentrou apenas em pequenos municípios aqui do Paraná ou também abrangeu aí municípios de outros estados? Foram abranger os municípios do Brasil inteiro, Guilherme. Deixa eu te explicar rapidinho como é que foi o estudo que deu origem a esse livro, né? Porque o livro parte da minha tese de doutorado, que é um trabalho científico, né? Um trabalho de fôlego, só que agora eu trago ele numa linguagem mais acessível, numa linguagem menos técnica e de fácil entendimento para as pessoas. Porque quando a gente vai escrever uma tese de doutorado, a gente usa uma série de metodologias, uma série de linguagens específicas que se tornaria difícil para uma leitura mais fluida no caso de uma obra, de um livro. Então, o meu primeiro trabalho foi traduzir, digamos assim, a tese em uma linguagem mais acessível. E como que foi esse trabalho, né? A minha principal intenção era entender e descrever como que se faz campanha para vereador nos pequenos municípios do Brasil afora, né? E se eu pensei comigo, se eu quero entender e descrever como se faz campanha para vereador, nada melhor do que a gente conversar com os próprios vereadores,
né? Então, a partir desse pensamento, eu entrevistei entre aí 2022 e 2023 vereadores eleitos do Brasil inteiro. Eu tenho entrevistas com vereadores desde o Amazonas até o Acre, passando pelo Nordeste, vindo para o Rio Grande do Sul, de 17 estados diferentes, né? Eu entrevistei para conversar com eles e eles me contarem como que eles fazem campanha, né? E a partir dessas conversas, que a gente chama de entrevistas em profundidade no termo técnico, né? Nada mais é do que uma entrevista que você escolhe um determinado personagem que você quer entrevistar e você, como o próprio nome já diz, faz uma entrevista em profundidade. Você passa aí uma hora e meia, até 2 horas conversando com a pessoa para tentar extrair o máximo de informações possíveis dela, informações que talvez não seriam extraídas se fosse aplicado somente um questionário ou se fosse uma conversa superficial. Então, o trabalho parte disso, né? Entrevistei vereadores do Brasil inteiro eleitos para um primeiro mandato com o maior número de votos nos seus municípios, né? Esse foi o recorte que a gente chama que eu fiz. E aí você pode me perguntar, por que que eu escolhi exatamente esse recorte, né? A intenção era trazer a realidade de pessoas, né, de candidatos que até então não tinham um cargo público, não eram vereadores, não estavam indo para a reeleição, então, eles eram líderes comunitários, eram pessoas que se interessavam por políticas, cidadãos, entre aspas, normais, cidadãos comuns, né? Porque tem uma diferença quando você vai disputar uma eleição e você é candidato, né, que você vai para a reeleição ou você é candidato em busca do primeiro mandato. Então, a minha intenção foi conversar com esses candidatos que estavam buscando um primeiro mandato, o que não significa que eles nunca tivessem concorrido a um cargo. Eles podem ter concorrido outras eleições, mas não se elegeram. E aí está justamente o diferencial. O diferencial está em que nessa eleição eles conseguiram se eleger e se elegeram muito bem. Foram os vereadores eleitos para um primeiro mandato com o maior número de votos, justamente para eu entender como que eles fizeram a campanha a partir desse contexto e foram bem-sucedidos da forma que foram. Bom, e nesse levantamento, de modo geral, deu para se aferir aí qual teria sido a principal dificuldade que esses candidatos encontraram ao longo das suas campanhas? Guilherme, vale eu fazer um destaque antes de eu responder essa pergunta, que essa obra trata de campanha eleitoral a partir da ótica da comunicação. Eu não falo de campanha eleitoral a partir de uma legislação, tentando dizer o que pode, o que não pode fazer na campanha, porque essas obras a gente encontra bastante, né? Mas senti a necessidade de falar e ter um trabalho que falasse exatamente a respeito da comunicação da campanha, de você fazer campanha, né? Colocar a campanha na rua e o que fazer. E, respondendo a tua pergunta, a principal dificuldade deles era justamente entender como se faz campanha, porque muitos deles se lançavam candidatos e não sabiam como começar, né? E foram ali, a partir do momento que se lança, adquirindo conhecimento e buscando conhecimento para fazer as suas campanhas. Então, duas coisas que foi constatado de muita dificuldade. Eu decido me candidatar. Me candidato, começa a campanha e agora, o que que eu faço? A partir de onde que eu começo? Para onde que eu vou? Né? E a segunda coisa é uma constatação que, infelizmente, no Brasil inteiro, isso não é uma realidade de nenhum local, a gente tem ainda pouco apoio dos partidos políticos. Né? Os partidos que muitas vezes seriam responsáveis por dar essa capacitação, por preparar melhor os candidatos, né? Por dar orientações mais claras a eles, muitas vezes se resumem na gestão da parte burocrática da candidatura, né? Que é a questão
de você formalizar a candidatura, ver as questões contábeis e jurídica de dizer o que pode e o que não pode fazer, mas pouquíssimos deles chegam a capacitar os vereadores para dizer e dar dicas de como eles podem fazer campanha. Então, essas duas foram as duas principais dificuldades que eu constatei. É só um ponto. Você, de qual período, de qual eleição que você fez a pesquisa? Foi relacionada a qual eleição? Foi relacionada à eleição de 2020, Guilherme. Aquela eleição para prefeito, a última que nós temos, né? É, aconteceu em um contexto pandêmico ali, foi uma eleição um pouco diferente, mas eu te digo, e é isso que eu escrevo no livro, a pandemia ela influenciou o contexto, né? Mas ela não impediu que a campanha acontecesse, né? Então isso fez com que eu pudesse sistematizar esse conhecimento e trazer esses conhecimentos para ser aplicados aí e para servir de base para as outras eleições. E daí você pode dizer, por que que demora tanto, né? A eleição foi em 2020, eu estou lançando um livro agora em 2024, né? É como eu falei, o livro parte de um trabalho científico, metodológico extremamente rigoroso que vai tempo, né? Então, como eu queria falar com os candidatos vitoriosos, eu primeiro tinha que esperar acontecer a campanha, sair o resultado da eleição, eles se elegerem, eles se assentarem no cargo, para daí eu começar a fazer as entrevistas, né? E a partir disso, depois eu gravei mais de 50 horas de entrevistas, né? Então, até você gravar, até você transcrever, até você analisar, até você categorizar e depois você transformar isso no trabalho científico, vai tempo, né? E eu concluí ele em julho de 2023 com a minha defesa do doutorado, e daí, a partir disso, comecei a trabalhar em transformar a tese em um livro. Bom, em relação a isso, né, já 2020, deu para se mensurar, se medir o impacto das redes sociais nas campanhas? Porque 2020 houve ainda, né, tanto que aquela eleição ela foi adiada para 15 de novembro, né, por conta ainda dos impactos da pandemia. Houve algumas limitações de eventos, né, aí daquele corpo a corpo, né, entre o vereador e o eleitor. Deu para se medir o impacto das redes sociais naquela eleição? Então, Guilherme, essa é uma questão extremamente interessante que eu digo para você que é um dos pontos fundamentais do livro, né? A gente sabe que durante aquele período houve uma série de restrições, houve até aí tanto o TRE quanto o TSE e outros órgãos e instituições incentivando a realização de mais ações de campanha online, campanha pelas redes sociais, né? É, Só que o que a gente tem que entender é que campanha eleitoral em pequenos municípios, ela é basicamente contato interpessoal, né? As ferramentas de campanha online, né, Instagram, Facebook, WhatsApp, elas existem e devem ser incentivados o uso, só que o que eu defendo é que justamente, apesar de existir essas ferramentas, eles não substituem a campanha presencial, a campanha tradicional que a gente chama, e sim deve ser um complemento. Eu tinha uma expectativa, quando eu comecei a fazer a pesquisa, de que realmente, dada essa conjuntura pandêmica, todo esse processo, eu iria encontrar mais a presença de campanha online. E quando aconteceu foi o contrário, né? Ainda mesmo dentro de todas aquelas circunstâncias, o que prevaleceu foram as ações de campanhas tradicionais. Quais eram essas ações de campanha tradicionais? Essencialmente a visita de porta em porta, né? As pequenas reuniões em casa de família com poucas pessoas, né? As visitas no comércio, as ações de campanha que são corriqueiras e que a gente conhece aí desde décadas e décadas atrás. Então, por mais que
Existiu e também exista hoje uma grande tendência em se falar muito em campanha nas redes sociais, né? Em campanha com algoritmos, com impulsionamento de material pago, né? Com tráfego pago, com inteligência artificial, agora que a gente está se falando muito. As campanhas nos pequenos municípios, e eu posso dizer isso, pequenos municípios de 50 mil habitantes para baixo, são campanhas essencialmente realizadas da forma tradicional. Existe até uma certa resistência dos candidatos em utilizar as ferramentas online, porque por alguns motivos. Primeiro, por desconhecimento das ferramentas, né? Por não ter pessoas capacitadas para a gestão e principalmente por entender que o que funciona no interior é a campanha tradicional. Bom, nesse sentido, Ricardo, é comum se ouvir, né, de que a eleição municipal ela é um termômetro para a próxima eleição geral que acontece dali a 2 anos, né? E em todo ano de eleição municipal há um grande destaque nas grandes cidades, né, nas capitais, São Paulo, Rio de Janeiro, a participação efetiva de membros da política nacional, de presidente, ex-presidente da República. Há uma grande mobilização nesse sentido de se tentar refletir, né, a eleição municipal de um grande centro para a próxima eleição geral, a próxima eleição presidencial. Cientificamente, conforme o teu estudo, foi possível aferir isso nos pequenos municípios, para o eleitor e para o candidato, né, que foi vitorioso nas urnas? Essa discussão que nós vimos recentemente, lado A e lado B, essa discussão nacional, ela se reflete na eleição municipal? Olha, eu posso dizer para você com um certo grau de precisão, que não se reflete, né? Não se reflete por inúmeras questões. Primeiro, porque realmente a tentativa de se polarizar uma eleição e de se refletir uma eleição temas nacionais acontece somente em grandes cidades, né? A gente tem o exemplo de São Paulo, que é o maior colégio eleitoral do país, que se tem muito essa tentativa. Mas como posso citar como exemplo até aqui a cidade de Curitiba, onde eu moro, isso já não é tão acentuado, né? E nos pequenos municípios, menos ainda. Por quê? Muitas das coisas podem ser constatadas a partir daquilo que eu te falei antes, que a presença dos partidos é muito tímida nas eleições em pequenos municípios. O eleitor, ele não está interessado em saber e nem sabe direito se fulano de tal é tal candidato de tal partido, desse partido, daquele outro partido, porque as eleições são personalizadas. Você não, apesar de ser o partido que detém as vagas, você raramente, né, vota por causa do partido, você vota no candidato. Então, ela é uma eleição mais personificada, né? Temos também uma eleição personificada nos maiores centros, mas nos pequenos municípios ela é mais ainda, porque o candidato que você vai votar geralmente pode ser um parente, é um amigo, é um conhecido, alguém que você tem um convívio próprio. Então, assim, num português muito claro, pouco vai importar se ele é do partido A, se ele é do partido B ou do partido C. Você vai votar nele. E as pautas também são pautas diferentes de uma eleição maior. Você tem muito pouca presença das pautas que a gente chama de costumes ou das pautas ideológicas. Você vai votar aquela pessoa que você acha que vai desenvolver um bom trabalho, que vai te ajudar a resolver um problema de uma rua que não está asfaltada, né? Que vai interceder por você quando o posto de saúde estiver fechado, né? São essas necessidades mais próximas que trazem a eleição para um nível de debate que não é um nível de debate ideológico. Você pode notar que quando se tem campanha para presidente, para governador, aí sim a gente tem debates que são mais de caráter ideológico, né? E essas ideologias
né? Para os municípios pequenos, elas não são tão relevantes quanto é para as grandes cidades. Bom, nós falamos anteriormente sobre as dificuldades, né, que os eleitos apresentaram, né, ou conseguiram constatar durante suas campanhas. Qual foi o principal trunfo aí dos campeões de voto? Deu para medir também em relação a isso? Sim, é aquilo que eu descrevo é o que eu descrevo no livro como assim algumas questões que te dão uma certa vantagem para você se largar candidato, né? São três delas identificadas, né? A primeira é você ter um histórico de serviços prestados e de contribuição à comunidade, né? Se um candidato é uma pessoa, tem um histórico de serviços prestados, se ele é um profissional reconhecido no seu meio e no seu município, se ele tem uma boa reputação profissional, isso já é um grande trunfo para ele se lançar candidato, né? O segundo aspecto é o aspecto referente às questões familiares, né? Se você vem de uma família que já é tradicional na política, se você vem de uma família que já tem atuação na sociedade, né? Se você vem de uma família conhecida e reconhecida, isso também te dá uma certa vantagem. E o terceiro aspecto é o aspecto financeiro, né? Porque não tem como a gente não falar dos gastos e de investimentos necessários para se fazer uma campanha. Então, se você tem condições, né, tem padrinhos políticos que endossem essa candidatura e tem condições financeiras, você também tem condições de sair com uma certa vantagem. Então, assim, no livro eu falo que são esses os três fatores que podem influenciar a tua largada e a tua campanha, né? Se você se você consegue reverter o teu capital profissional em voto, né? Se você tem algum padrinho político ou tem condições financeiras para bancar uma campanha, né? E o terceiro aspecto é o que vai te dizer a respeito de todas as ações que você também fez na sociedade. Então, assim, são três os principais, né? Como eu citei para ti. Bom, Ricardo, nos fale agora sobre o livro. Data de lançamento, quem quiser adquirir, conhecer um pouquinho mais sobre esse trabalho, como é que pode fazer? Bom, o lançamento do livro vai acontecer na próxima terça-feira, no dia 27, aqui em Curitiba, na livraria Arte e Letra, das 18h30 às 20h30. Já está à venda, né? Como a intenção é disponibilizar para todo o Brasil e para as pessoas terem acesso, e por questões que a gente já está em cima da campanha, para eu conseguir distribuir ele para uma livraria para o Brasil inteiro, ficou meio em cima da hora. Então a gente criou, a editora criou, né, uma lojinha que a gente chama no Mercado Livre. Então, se você digitar lá no Mercado Livre o título do livro, né, eleição para vereador, estratégias e ferramentas de campanha, vai aparecer lá a lojinha, você vai conseguir comprar e a editora vai mandar para o Brasil inteiro. Bom, Ricardo, a gente teria aí assunto ainda para falar falando, né, a respeito por muito mais tempo, mas já fica o convite aí para uma próxima entrevista para a gente falar um pouco mais sobre as campanhas eleitorais nos pequenos municípios e a importância também da comunicação, né? Eu agradeço muito pela abertura, pelo espaço. Você pode ter certeza que estou sempre à disposição para conversar aí com os meus amigos de Palmas, cidade que eu vou sempre e que vou guardar para o resto da vida. E com certeza você pode saber que tem as portas todas abertas aí para a gente conversar e estou sempre à disposição. Quero só finalizar, Guilherme, dizendo que então a gente traz no livro.
descrição de estratégias e ferramentas que o candidato pode utilizar na sua campanha, né? Vou dar um exemplo bem rápido e fácil. Por exemplo, qual que é a melhor estratégia para ele adotar? Ele vai fazer visitas de casa em casa, visitando todas as casas do bairro, vai concentrar a visita só em uma determinada localidade, vai concentrar a visita só em em pessoas conhecidas, vai visitar só o interior, vai visitar só as casas, né, do centro da conurbação urbana ali da cidade. Então, são reflexões para que o candidato possa ler, pensar e ver qual é a melhor forma que ele pode enquadrar a sua campanha, né? Assim como as ferramentas. Vai usar Facebook, vai usar Instagram, vai usar o WhatsApp, né? Qual que é o melhor para que caso? Como você vai fazer? Assim como as ferramentas tradicionais. Vai usar só o santinho, vai usar adesivo, vai usar bandeiras, né? Vai usar aí algum outro tipo de impresso, vai usar jornalzinho. Então, ele traz opções e analisa essas opções para que cada candidato possa identificar qual é a melhor ferramenta, qual é a melhor estratégia e aplicar na sua campanha. Então, eu espero que seja uma obra que contribua, né? Era isso que eu gostaria que o meu trabalho tivesse, que ele tivesse uma função social e que ele realmente ajudasse a quem quer, né, iniciar essa vida, ou quem pensa em entrar para a vida política a partir do mandato, que tenha algumas ferramentas para que ele possa contar.